Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é terça-feira, 28 de janeiro. Veja os destaques de hoje. A polícia investiga assalto e incêndio criminoso em Cachoeirinha, na região metropolitana. O proprietário do mercado disse que os bandidos roubaram e depois colocaram fogo. Enterrados os corpos de 3 pessoas da mesma família mortas a tiros em briga de trânsito na zona sul da capital. O assassino está foragido, mas o carro dele foi encontrado. E um flagrante de abandono, mais um. Uma câmera gravou o momento em que um homem larga um cachorro no jardim de uma casa. Isso aconteceu na zona sul do estado. E agora uma polêmica. A prefeitura quer reduzir o preço da passagem de ônibus para menos de R$2 até o ano que vem. A prefeitura aqui da capital. Mas para isso, tem medidas polêmicas. Tem até pedágio para entrar aqui em Porto Alegre. Se tem o carro emplacado fora de Porto Alegre, para entrar na capital, vai ter que pagar pedágio. Já vamos saber mais sobre este assunto. Então a gente convida você para participar da nossa interatividade nas redes sociais. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Vamos direto para a redação, conversar com Guilherme Roquete. Criminosos assaltaram um mercado e colocaram fogo. Isso aconteceu nessa madrugada em Cachoeirinha, aqui na região metropolitana. Bom dia, Guilherme Roquete. Bom dia, André. Bom dia a todos. Eu estive nessa manhã lá no local e é interessante a gente contextualizar um pouco onde é que fica esse supermercado, André. Essa imagem que nós estamos vendo, ela fica de dentro, ela foi gravada de dentro de um condomínio. No fundo, a gente percebe então as chamas já bastante altas lá neste supermercado. O local é o antigo Distrito Industrial de Cachoeirinha, que agora é chamado então de Central Park. É uma região nova lá da cidade, onde tem uma série de condomínios e condomínios até de alto padrão que estão instalados lá na região. O supermercado ele fica instalado em uma espécie de boulevard. É um empreendimento que reúne vários estabelecimentos comerciais. Tem padaria, tem estética e outros estabelecimentos ali no local. O que foi que aconteceu, André? O proprietário, conversei com ele, ele ainda estava muito abalado, não quis gravar a entrevista, mas aceitou então conversar conosco, com a reportagem lá no local. Ele disse que foi surpreendido por volta das 11 horas da noite dentro do próprio mercado. Já estavam fechando o dia, fechando o caixa, quando ele então foi surpreendido por pelo menos 4 homens. Esses homens o calçaram, exigiram que ele entregasse uma quantia em dinheiro e que ele até sequer sabia qual era exatamente a quantia em que os homens estavam exigindo. Sem então ter tido acesso ao valor, ao dinheiro, eles então o obrigaram a entrar no carro e depois ele dirigiu por um longo período de tempo, entre 11 horas da noite até por volta das 2 horas da madrugada, quando foi então André abandonado lá em Sapucaia do Sul, onde pediu ajuda em uma empresa ainda aquela Paramount Têxteis, né? Sim, foi lá onde ele foi pedir ajuda. Ali na 448 ali ele foi abandonado. No entroncamento da 448 com a 116, Isso. André, em Sapucaia do Sul. Ele foi abandonado ali, conseguiu pedir ajuda e aí acionou a Brigada Militar. Nesse meio tempo, a família dele, e aí a irmã dele conversou com a gente, né? Nos contou que foi acionada por pessoas que foram na frente da casa dela e aí disseram que o supermercado estava pegando fogo. Rapidamente eles foram até o local e quando chegaram, o mercado já estava em chamas. Mas, Guilherme, como é que o dinheiro esse que foi roubado dos caixas, de dentro dos caixas, não, mas principalmente dentro, provavelmente, de um cofre, esse dinheiro foi roubado em qual momento? Porque o empresário, ele foi levado pelos criminosos, né? E depois de um tempo largado em Sapucaia, mas pelo visto um outro grupo continuou no mercado, é isso? Essa dinâmica ainda está sendo buscada, a explicação para isso, André, porque o que acontece? Nessa manhã, a polícia ainda não teve acesso às câmeras de segurança, porque a perícia, uns 30 minutos depois de nós termos chegado ao local, foi que a perícia chegou. Então, só depois da perícia eles vão poder buscar as câmeras de segurança. E até outras lojas quase que queimaram, inclusive hoje uma estética que fica do lado, estava com a parede muito quente. Tiveram que esvaziar tudo. Quer dizer, outras lojas também foram prejudicadas ali no complexo. Eles afastaram os móveis da parede, inclusive. Eu percebi isso lá, André. Daqui a pouco falamos mais desse assunto. Agora vamos falar dos corpos das 3 pessoas da mesma família que foram assassinadas, aquele assassinato brutal no domingo, depois de uma briga de trânsito.
Eles foram enterrados agora há pouquinho, no cemitério Jardim da Paz. E a polícia ainda procura o assassino. Aliás, já foi pedida a prisão preventiva, né? Da temporária para a preventiva. Foi autorizado, então, a prisão preventiva, mas ele segue desaparecido, assim como a mãe dele, que estava junto com ele no momento do crime. E a polícia não tem acesso aos familiares dele também, né, Guilherme? É verdade, André. Hoje pela manhã, então, os corpos do Rafael Zanetti Silva, 46 anos, conhecido como Alemão, a esposa dele, Fabiana Inocente Silva, 44, e o filho Gabriel Silva, de 20 anos. Eles foram enterrados às 11 horas da manhã, depois então de uma carreata e um protesto aí muito justo, né, André, contra toda essa violência, pedindo justiça. O autor do assassino é Jonathan Bittencourt Vidalete, ele tem 24 anos e está sendo procurado pela Polícia Civil. O Glauco Paza, nosso colega da reportagem, acompanhou todo esse cortejo, esteve junto, também conversou com familiares e amigos das vítimas lá e nos traz daqui a pouco mais informações. Esta imagem que a gente está mostrando é do Jonathan, né? Esta imagem é do Jonathan no dia em que ele comprava uma moto, o que atirou. O que atirou. No dia que ele estava comprando uma moto. Sim, a foto é que nós tivemos que dar um destaque, mas a foto é dele comprando uma moto. Na concessionária. 24 anos, meu Deus do céu. Bom, a polícia, como dissemos, não consegue contato, nem com ele, nem com a mãe dele, nem com familiares, telefones desligados, redes sociais foram todas retiradas do ar. E estão aguardando que o rapaz se entregue e ele apareça. E tem um outro aspecto, André. Nas imagens que foram divulgadas pela polícia, da EcoSport, a gente percebe que a batida ela não foi tão de raspão quanto a gente imaginava no início. A gente percebe a porta do motorista bastante amassada. Então, é um fato que ainda vai precisar de uma apuração. Não que isso justifique, né? Claro. Um triplo homicídio. Mas esse detalhe do que aconteceu, como foi essa batida, ainda precisa ser melhor esclarecido. Pelo depoimento da menina que estava dentro do carro, que era a namorada do Gabriel, ela disse que eles ficaram com medo do local ermo, e preferiram ir adiante. Talvez se tivessem parado e procurado, bom, aí a gente tem várias possibilidades. Mas, em princípio, teria sido isso. E aí, então, que este atirador entrou no carro com a mãe e foi e perseguiu o carro que bateu neles. E aí a história, o resto a gente sabe. Mas também daqui a pouco a gente mostra em detalhes como foi essa cerimônia que aconteceu hoje de manhã. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Guilherme Ronquete, 11 horas e 42 minutos agora. E olha só, ainda hoje a gente vai ter uma entrevista ao vivo aqui no estúdio sobre o projeto da Prefeitura aqui da capital, que tem como objetivo reduzir a tarifa dos ônibus para menos de R$2 até o ano de 2021. Bom, só que para isso diversas medidas estão sendo anunciadas para serem discutidas, e medidas polêmicas que vão ser discutidas pelos vereadores, claro, mas a sociedade toda vai ter que discutir. Como, por exemplo, taxação de aplicativos, eles vão ter que pagar por quilômetro rodado aqui em Porto Alegre. Um pedágio, tá? Aqui em Porto Alegre. Para quem tiver placa de fora, por exemplo, uma colega nossa que mora em Viamão, mas mora aqui e tem o carro emplacado em outra cidade, por dia tem uma taxa de cerca de R$4. R$4. E a troca também do Vale Transporte pelo Passe Livre. Então, assim, são pelo menos 5 propostas muito polêmicas e que a gente vai ter detalhes daqui a pouco nessa entrevista. O que vocês acham disso? E a gente vai botar os 5 pontos e discuti-los aqui em seguida. Então vai lá na nossa página no Facebook, né, e deixa a sua opinião ou a sua ideia, a sua sugestão também, por que não? Certo? Agora 11 horas e 44 minutos. Quer melhorar de emprego? Então faça como milhares de pessoas em todo o país, faça Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do Brasil. Não é mesmo, Giovanni? É isso aí, André. O curso técnico é o caminho mais rápido para quem deseja se capacitar e aumentar seu salário. O Grau Técnico tem os melhores instrutores e uma estrutura completa. E tem VT novo. Roda aí pra gente ver. Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do Brasil, está transformando a vida das pessoas em todo o país. São mais de 30 cursos para você conquistar a sua vaga no mercado de trabalho. Pense no futuro. E veja que oportunidade imperdível. Quem ligar agora para 0800 000 4321 ou enviar um WhatsApp para 5199811 9696 ganha 50% de desconto na matrícula, uniforme e material didático grátis. Muito bem, está esperando o quê?
Pense no futuro, faça grau técnico. E agora a hora do esporte, das manchetes do esporte, porque o Diego Souza é do Grêmio. O tricolor anunciou agora de manhã a volta do atacante depois de 12 anos, não é mesmo, 13 Débora? anos, André. Tudo Imagina, bem? tem criança que era pequenininha, bebezinho de colo, Agora- hoje já tá com 13 anos e o Diego Souza segue jogando bola. Agora, então o tio volta a jogar no Grêmio, é isso? Tu sabe que o torcedor tá um pouco dividido, né? Ontem a gente disse que o Grêmio anunciou o Thiago Neves, hoje o Diego Souza confirmado de forma oficial. E o torcedor tava assim, não acredito que o Grêmio tá fazendo isso, tá montando um asilo na arena, né? Porque os dois têm já. O Diego Souza tem 34, mas o Thiago Neves Lembrando tem 35 que anos. essa idade, né, asilo para o futebol. Né? Pro futebol. São muito jovens. Né? Mas tem jogador aí com mais idade, né? Como é o caso do D'Alessandro, que tem 38, e que tá voando ainda em campo, embora ainda tenha uma certa dificuldade de aguentar todo o tempo, o ano Embora todo, que a temporada precise de um toda. empurrãozinho, né? Mas Roberto é outro exemplo, né, de jogador que conseguiu ter uma carreira longa por conta dos cuidados e da carreira realmente de atleta que ele levou em consideração durante os anos de trabalho. Bom, ele está oficialmente de volta ao tricolor e a gente vai trazer as informações dessa negociação no nosso campinho, né? Ontem a gente trouxe também os detalhes de como funciona essa chegada do Thiago Neves. Ele vai ser apresentado hoje, Thiago Neves, 5h30 da tarde, mas já deu a primeira palavra, a primeira declaração como jogador do Grêmio e nós vamos mostrar que declaração é essa. Tem um título que ele não tem na carreira e que ele quer conquistar com os tricolores. Qual título será esse? Qual? A gente vai falar em seguidinha nas nossas 4 linhas. E hoje tem uma entrevista exclusiva com o destaque do Inter no ano passado. É o Vitor Cuesta, zagueiro que é argentino, chegou e tomou conta do lugar dele em campo, foi realmente o destaque da temporada passada, mas só agora recebeu o troféu das nossas 4 linhas, porque o ano terminou, eles tiveram férias, depois durante a pré-temporada a gente não podia fazer entrevista exclusiva com os atletas e agora que está tudo liberado a gente conseguiu uma conversinha com ele. E uma das perguntas que o Cuesta respondeu foi essa. Como é? Oi, sou Cuesta. Eu vou estar no campinho mostrando meu troféu para vocês. Oi, eu sou Cuesta e vou estar no campinho mostrando o troféu para vocês. Teve que ensaiar, que ele é super tímido, né? Mas ele falou sobre esse ano, que o Inter quer recuperar a hegemonia no Campeonato Gaúcho. Ele falou sobre Libertadores, ele falou sobre buscar o ataque, né? Porque o Cudê tem um time bastante ofensivo e ele é um zagueiro que ano passado estava sem esperanças de fazer gol e fez lá no apagar das luzes do Brasileirão. E falou de amor, viu, André? Ele tá apaixonado com essa. Tem uma gaúcha que roubou o coração do jogador do Inter. E eu quero dizer que não é só tu que é vaidoso, que arruma o topete, que te penteia, que coloca gel, laque, entendeu? O Cuesta também, olha o arrepiadinho do cabelo dele. Aqui, ó, fica horas Que laque, arrumando. Débora? É fixador, laque é coisa do passado. Mas já que nós estamos falando de De coisa asilo. antiga, né? Tu vai no instituto? É, no instituto. Não, é no salão de beleza agora, né? Então, Beijo. seguidinha no esporte sempre pra Olha. Kia Motors. Beijo, até daqui a pouquinho no Campinho. 11h48 e atenção, vai ser enterrado hoje à tarde, em 3 de maio, o corpo do aluno de paraquedismo vítima de um acidente durante uma manobra. Isso foi no aeroporto de Santa Rosa, agora no final de semana. Ele estava internado desde o sábado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ontem à noite no hospital. Os detalhes na tela. O velório de Marcos Vinícius da Mota Severo acontece nesta funerária em 3 de maio, cidade natal da vítima. Familiares e amigos não quiseram falar com a imprensa. O aluno de paraquedismo ficou ferido gravemente nesta queda no último sábado. A manobra aconteceu durante um evento no aeroporto de Santa Rosa. Marcos Vinícius chegou a ficar 3 dias internado neste hospital. Ele morreu pouco antes das 7 horas da noite desta segunda-feira, conforme a instituição de saúde, principalmente por traumatismos craniano e torácico graves. O instrutor do voo, o carioca Agnaldo Luiz da Silva Lourenço, morreu na hora do acidente. O corpo dele foi enterrado ontem no Rio de Janeiro. As causas ainda são apuradas pela polícia. 11h49 e a gente volta a falar do incêndio nesta madrugada num mercado aqui na região metropolitana. O incêndio que destruiu esse mercado, como eu disse, foi na madrugada aqui em Cachoeirinha e a polícia está investigando se esse fogo, né, foi iniciado de fato num ato criminoso. Segundo o proprietário deste mercado,
Os criminosos queriam dinheiro, ele foi levado, né, como refém. E, enquanto isso, pegaram o dinheiro que tinha dentro do mercado e colocaram fogo. Os detalhes a gente acompanha na reportagem agora. Um vídeo gravado por moradores vizinhos ao mercado mostra as chamas altas. O supermercado fica no Central Park, antigo distrito industrial da cidade. No início da manhã, a perícia foi acionada para confirmar as causas do incêndio. Eram por volta de 11 horas da noite quando o proprietário estava fazendo o fechamento do dia. Ele contou que foi abordado já dentro da loja por pelo menos 4 indivíduos. Eles exigiram dinheiro. Depois colocaram o empresário dentro do próprio carro e o abandonaram horas mais tarde em Sapucaia do Sul. O dono do mercado não quis gravar entrevista, pois está com medo. Ele disse que os criminosos não conseguiram levar muito dinheiro. Pegaram apenas o que havia nos caixas. Depois colocaram fogo no estabelecimento. Tomei um susto porque a gente começou a gritar na frente de casa. Pai, vamos lá no mercado agora porque tá pegando fogo. E tentava ligar pro meu irmão e nada. Recebemos um número desconhecido e aí era ele ligando, dizendo que tinha sido assaltado e levaram ele de refém do mercado. O prejuízo ainda não foi calculado, mas pode ter sido total. O que não queimou foi atingido pela fuligem. Os bombeiros precisaram quebrar a porta da frente para combater as chamas. A polícia vai buscar câmeras que possam ter identificado os criminosos. A suspeita é que eles estavam sabendo como era a estrutura do local e que poderia haver uma quantia em dinheiro. E tem novidades sobre esse caso, né, Guilherme? Exatamente, porque num primeiro momento nós ainda não tínhamos a informação sobre o carro do empresário, mas agora a picape Estrada foi localizada então em Gravataí, na estrada Henrique Gloss, bairro Neópolis, também próximo ali à região, já que é perto de Cachoeirinha. Os moradores do entorno, né, dessa estrada desconfiaram da caminhonete que estava estacionada e chamaram a Brigada Militar. Quando os policiais chegaram, constataram que se tratava do veículo do empresário. Ainda não há, André, uma estimativa clara de quanto os ladrões conseguiram levar do estabelecimento, mas se estima um prejuízo de R$10 mil que tenham sido levados. Mas ainda precisava o estabelecimento passar pela perícia para que se pudesse ter acesso então aos caixas e se comprovar. Nenhuma das lojas vizinhas ainda tinham conseguido ver. Se estava buscando câmera agora de manhã, né, André? Só que como não tinha luz no local, porque com o incêndio houve um curto-circuito, os outros estabelecimentos ainda não tinham conseguido ter acesso ao HD. E isso só ia poder ser feito depois então da perícia e depois da religação da luz. O estabelecimento funcionava há cerca de 6 meses no local. Nossa. É um bairro novo ali. Um prédio novo, né? Agora, a pergunta que eu faço, será que tinha seguro? E será que o seguro paga, uma vez que a perícia constatou que foi um incêndio criminoso, será que o seguro, né, paga essa apólice, hein, Guilherme? A dúvida aqui fica, porque Pois o prejuízo ali, ele destruiu por completo, né? Todo. E é uma reação em cadeia, porque o empresário tem funcionários, tem fornecedores, tudo isso que depende daqui a pouco do próprio supermercado e do salário que rendia o estabelecimento. E outras lojas ao redor tiveram que retirar os materiais de dentro, inclusive esse salão de beleza que funciona ali perto, tiveram que retirar correndo, até porque é tudo muito inflamável. Agora, de manhã eu ouvi que era o proprietário e tinha o filho dele. Quem foi levado foi o filho ou o proprietário mesmo, Guilherme? Eu conversei com o proprietário e ele me disse que ele foi que foi levado, pelos bandidos. Ele mesmo foi levado pelos criminosos. Abandonado lá em Sapucaia do Sul e a caminhonete agora encontrada no outro extremo da RS 118 em Gravataí. Muito bem, agora um outro assunto. Uma câmera de segurança gravou uma pessoa abandonando mais uma vez um filhote de cachorro. Um cachorrinho. Foi lá em Canguçu. Fica na região sul do estado, né, Guilherme? Pois é, conheço bem Canguçu, André. As imagens mostram um homem se aproximando da casa. Ele disfarça por um instante e aparece segurando uma camisa. Depois ele desenrola, pega o filhote e coloca ali o cusquinho para dentro da casa, para dentro ali do jardim. Depois aparece, então, indo embora do local. A gente está vendo aí o momento em que ele coloca o cachorrinho, pobrezinho, cachorrinho de 4 meses de idade aqui, então coloca para dentro, né, da casa, para dentro do pátio. Do pátio, exatamente. Uma moradora acolheu esse animal e está tomando conta do cachorrinho. Ela ainda não sabe se vai ter condição de ficar com ele, mas pelo menos o animal já consegue se alimentar sozinho. Ele tem cerca de... Aliás, André, até falei que ele tinha mais idade, quando na verdade ele tem
1 mês de idade apenas. Um olha mês. Ele é de cor preta, tem cerca de 1 mês de idade e já consegue, então, se alimentar sozinho. Qualquer informação sobre esse tutor, então, que abandonou o animal, pode ser repassada lá para a delegacia da Polícia Civil de Canguçu, porque vale lembrar o seguinte, crime, né? André. Exatamente. Abandono de animal é crime ambiental e tem pena prevista aí de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Brigada Militar também pode ser acionada nesse caso aí. A pena é essa que a gente não conhece. Eu não conheço ninguém que foi preso por causa disso, né? Tem uma ideia de aumentar de 1 a 4 anos de prisão, né? Hoje faz parte dos crimes ambientais. Então isso é abandono, né? Um cãozinho pequeno precisa de proteção. Agora, a pergunta que eu faço assim, nos dias de hoje, com tantas redes sociais, coloca na rede social, olha, tem um cãozinho, quem quer adotar, né? Ou leva num canil que possa receber, mas largar desse jeito, e tem feito noites frias, apesar do calor durante o dia, tem feito noites frias, para que largar um animalzinho assim? Então tá aí a oportunidade das pessoas fazerem a denúncia também, né? Para identificar essa pessoa e responder. Uns têm que pagar, eu acho que tinha que trabalhar, botar para trabalhar num canil, né? No canil municipal. Protegendo, cuidando, dando banho, né? No mínimo tinha que ser uma pena dessa daí. Talvez até a intenção dele não tenha sido, né, a pior delas. Mas ele não pode, né? seguir o não meio, exato. Ele pode seguir o meio correto. Seria procurar a Secretaria de Bem-Estar Animal da cidade, algum órgão municipal, o próprio canil municipal lá de Canguçu para acolher esse animal se ele não tinha condição de cuidar. Ele poderia ter abandonado no meio do mato, né? O cachorro morrer. Poderia ter feito outras coisas. Não fez, ainda que largou numa casa. Mas a lei, né? E não é só a lei, a questão de humanidade, de proteção aí, né, do cachorrinho. Por que largar desse jeito? E nós temos mostrado, principalmente nessa época, né, Guilherme? Diversos casos que acontecem como esse. Mostramos o caso daquela cachorrinha lá de São Leopoldo, que foi abandonado pela tutora na frente da empresa do marido, que queria se vingar, uma briga de marido e mulher, e aí botaram a cachorrinha no meio da história, a cachorrinha aquela que tinha as 2 patas da frente. É o Tintim? É a Tintim. O Tintim, né? O Tintim. Muito bem, outro assunto agora. Lembram daquele homem que quebrou os vidros do restaurante onde a ex-mulher trabalha, né? O que tem a ver uma coisa dessas, né? O restaurante, ele foi lá e quebrou e outra vez tentou colocar fogo. Pois agora ele foi preso, Guilherme. Está no Chilindró, André. Preso preventivo. Pois é, a gente espera que pelo menos por um bom tempo, até que ele pense bem naquilo que ele fez. Verdade. Ele foi preso preventivamente por descumprimento de medidas protetivas. Esse homem tem 57 anos, já havia ameaçado invadir o estabelecimento comercial com um carro. Em outra oportunidade, chegou a tocar fogo no local. E a última ação criminosa, sim, criminosa, porque ele abusou, ele invadiu a propriedade, quebrou vidros do local e depredou, né? Então provocou um dano no patrimônio alheio. A gente tem as câmeras de segurança, o Glauco Paz, inclusive, esteve lá em Lajeado e mostra como foi toda essa ação. A câmera mostra o momento em que ele, com um martelo, foi até o restaurante e quebrou pelo menos 11 vidraças. Pois então, agora ele está preso preventivamente, depois de ter provocado um prejuízo de quase R$2.000 ao empresário, que é o patrão da ex-companheira. O caso aconteceu, então, na semana passada, lá em Lajeado, no Vale do Taquari. Muito bem, daqui a pouco a gente volta a conversar, Guilherme Roquette, 11 horas e 58 minutos agora. E olha só, polêmica à vista. Em seguida, a gente vai falar sobre o projeto aqui da Prefeitura de Porto Alegre, que tem como objetivo reduzir a tarifa dos ônibus para menos de R$2, até o ano de 2021. Bom, para isso, medidas polêmicas, né, vão ser discutidas pelos vereadores, pela comunidade. E muita gente já está participando na nossa página do Facebook, escrevendo, dando a opinião, né? Porque assim, ó, a questão ela é muito polêmica. A gente vai mostrar aqui qual é a ideia, o objetivo da Prefeitura. O objetivo da Prefeitura é reduzir, portanto, né, chama-se Projeto Transporte Cidadão. Então, assim, ó, são 5 propostas. Fim da taxa de gestão da Câmara de Compensação Tarifária, que é um valor que é repassado para a EPTC, mas em seguida a gente, numa entrevista, vai explicar melhor. Tarifa de uso do sistema viário para aplicativos, ou seja, qualquer aplicativo pagar cerca de 48 centavos por quilômetro, né, para circular em Porto Alegre. Terceira proposta, tarifa de congestionamento urbano. O que significa isso? Segundo a Prefeitura, é uma ideia que já tem em cidades como Roma, Nova York e outras grandes cidades aí afora. O carro que vem para Porto Alegre e o cidadão tem o carro registrado, né, emplacado em outra cidade que não seja Porto Alegre, ao cruzar
a entrada da cidade, não sei como que vai ser feito isso, se com câmeras, vai ter que pagar um pedágio de cerca de R$4. A quarta proposta, redução gradual de cobradores. Isto a prefeitura garante que não vai demitir cobradores. Eles serão reaproveitados, será oferecido curso para eles, mas vai aumentar, né? Aumentar a redução, desculpe esse trocadilho, mas cada vez diminuir os cobradores. E isto é uma das ideias, portanto, para chegar a R$2 no valor da tarifa. E a quinta proposta é a taxa de mobilidade urbana. Isso é uma proposta também para que se pague um imposto nos veículos que são aqui emplacados em Porto Alegre. Como eu disse, daqui a pouco a gente vai ter mais detalhes. E o que dizem os nossos telespectadores? E olha, o pessoal de fora de Porto Alegre também deve dar opinião, né? Porque quem tem carro emplacado que mora em outra cidade para entrar em Porto Alegre vai ter que pagar, segundo a proposta. Só digo uma frase, em ano de eleições tem de tudo. É a Mari Costa. O Raimundo Alves diz assim, sou totalmente contra, as empresas nunca tomaram providências, ônibus sempre estragando, as passagens mais caras são as nossas aqui do Sul, daí querem tirar do povo, que sempre se rala, né? Sou totalmente contra. Daqui a pouco a gente vai ter mais participações dos nossos telespectadores. 12:01, atenção, a polícia divulga imagem nova, a polícia divulga imagens das câmeras de segurança que flagrou o atropelamento de um idoso na Avenida Independência aqui em Porto Alegre. Meu Deus do céu, é um lotação que atropela na faixa de segurança, é isso? Vamos ver direitinho, olha o desespero dessa pessoa, o desespero daquela pessoa botando a mão na cabeça. Pela imagem, a imagem foi divulgada agora há pouquinho. Um atropelamento de um idoso aqui em Porto Alegre. Ali as pessoas se aproximando para ajudarem. Isso aconteceu na Avenida Independência, naquele corredor, pelo que sei, inaugurado há pouco tempo, né? O corredor, olha lá, O homem põe o pé na faixa de segurança. Meu Deus do céu. Mas mesmo sendo o corredor, a faixa de segurança, ela é a faixa de segurança. A de proteção do pedestre. O que aconteceu nesse caso? O Guilherme Roquette sabe mais detalhes, Guilherme? Pois é, André, a gente tem então a informação de que esse acidente ele aconteceu na Avenida Independência na última terça-feira passada, há 7 dias. Ele foi por volta das 4:30 da tarde. Esse homem, então, ele atravessava nesse ponto aí da Avenida Independência que nós estamos vendo. Ele foi atropelado pela lotação da linha Rio Branco. E arrastado. E arrastado. É que no caso da lotação, né, André, como a frente é reta, né, acaba jogando o cidadão para baixo do veículo. Isso certamente aumenta a gravidade do ferimento. Segundo a polícia, então, ele teria sido alertado por moradores, até teria tentado atravessar fora da faixa, foi alertado por moradores, então, para fazer a travessia pelo local correto. A imagem que a gente vê é que ele, então, aparenta ter atravessado dentro, né, no local próprio ali da faixa. A gente não tem claro ali, André, se há uma sinaleira nessa região. Então, a polícia, né, está investigando esse caso. No dia em que houve o acidente, 2 linhas de ônibus e 4 de lotações foram desviadas por conta desse acidente. Agora é uma imagem que choca bastante. Choca, mas assim, Guilherme, eu sei que é uma imagem forte, não tenha dúvida disso. Agora, como é importante o que a gente vê de criança, de jovem, de adolescente, de pessoas de mais idade, andando, distraídas, com celular, pensando em qualquer coisa e atravessa a rua. Tá? Esse senhor aí, claro que a faixa de segurança, eu não estou responsabilizando ele, nada disso. Né? Eu estou apenas mostrando, né, o que pode acontecer e que vem acontecendo todo dia pelas ruas, faixa de segurança ou não. Não me refiro a esse caso aí específico. Agora, vejam o que é a brutalidade de um atropelamento, uma imagem que flagra ali, a pessoa atravessando, porque assim, mesmo sendo a faixa de segurança, a gente não tem garantia nenhuma que o motorista que está conduzindo o carro, lotação, ônibus, vai parar. Não tem garantia nenhuma. E olha o que acontece, é muito chocante, mas é um alerta que a gente faz, um pedido para que as pessoas tenham mais atenção. Não só o pedestre, mas o motorista.
E André, o que a gente percebe ali na imagem é que ele parece parar, ele parece que ele hesita um pouco antes de iniciar a travessia. Só que a lotação já vem vindo bem perto, então é uma distração, parece que a gente, pela imagem ali analisando, né? Porque ele hesita e depois atravessa quando a lotação já está bem perto. Seria impossível o motorista parar numa condição dessa, ainda mais um veículo grande, não teria condição do motorista frear, mesmo, né, estando na faixa de pedestre. Agora, a lotação, a velocidade, ela parece que estava dentro da velocidade. A gente está só fazendo aqui uma associação de fatos. Isso aconteceu na terça-feira. E um dia antes disso, aquele atropelamento das duas, de mãe e filha... Sim, lá na Zona Sul, né, André? Foram muitos próximos. Foi um dia depois, então, né? Foi um dia depois, foi na segunda de mãe e filha, dia 13 e 14. Agora, nesse caso, o ônibus, a lotação, ela não me parece que ela estava em alta velocidade. Ela estava no corredor. Que imagem triste. É uma cena bastante triste, né, André? E olha ali o impacto da cabeça, né, que fez quebrar o para-brisa da lotação. Então a gente percebe o quanto há o potencial, né, de dano de um politraumatismo, de uma fratura muito grave, se não a morte, como foi o que aconteceu. Tá, e volta ali um pouquinho, eu acho que tem o ponto de ônibus bem na faixa, e tem a sinaleira ali, né? Vamos voltar ali na imagem, porque me parece que o ponto ali, a parada, ela fica exatamente, a impressão que dá, na faixa de segurança. Que exige mais ainda. Um pouquinho antes é a faixa de segurança. Talvez ele tenha apertado no botão e não aguardou o fechamento do sinal, se é que tem a sinaleira ali no local. Eu sei que tem o que não exime o motorista, seja de carro, lotação, né? De ter um cuidado redobrado quando se aproxima de faixas de segurança. Tem sinaleira ali, sim. Tem sinaleira. Só não sei se naquele momento ali... Não, no momento a gente não tem como ver. No momento do atropelamento não tem como ver. Talvez seja aquela sinaleira acionada pelo próprio pedestre com o botão, né, que fecha o sinal para os carros e depois dá o verde e libera a passagem do pedestre. A gente vê aqui, ó, o atropelamento ele foi bem em cima e o ponto de ônibus está aqui, ó, veja, muito próximo. E aqui a sinaleira para pedestre, certamente. A gente só não tem como saber se ela estava aberta ou não, mas eu reforço, né? A gente que dirige aí por Porto Alegre, quando se aproxima de faixa de segurança, vamos ver se dá para olhar ali. Para a imagem, vamos ver se dá para a gente perceber. Põe a imagem aqui na tela para mim, aqui no plasma. Se tem como perceber, não tem. Roda um pouquinho, vamos ver se dá para ver. Eu estou tentando olhar, ver se a sinaleira a gente consegue perceber aqui a cor. O Richard que está em cima, Richard, coloca ali um pouquinho mais adiante. Vamos ver se a gente consegue perceber a cor. Meu Deus do céu. Não, a gente não consegue enxergar. Não dá para enxergar aqui. Olha o desespero desse homem aqui. O desespero, ele põe a mão na nuca assim, não acreditando no que vê. Tá? Eu não sei, vocês conseguem enxergar a cor aqui? Não dá para enxergar a cor da sinaleira, né? E aqui esse pessoal todo vindo ajudar, infelizmente não tinha o que fazer. Mas este é um dos tantos casos de atropelamento que a gente, né, vem mostrando que acontecem diariamente em Porto Alegre. Este foi dia 14? De terça-feira passada, foi na André, terça. o calendário aqui. E na segunda-feira aconteceu aquele atropelamento à noite que nós mostramos. Né? Dia 14. Dia 14 mesmo. Tá me confirmando a Fernanda Ponciano aqui atrás. O quê? O dia do atropelamento, terça-feira passada. Não é na passada, né? Não? Gente? É 2 semanas já isso. Sim. É bem que eu estava achando estranho que me parecia que fazia mais tempo. Então, exatamente. 2 semanas hoje. Fazendo aí 2 semanas. 2 semanas que aconteceu. 2 semanas. Então, esses foram 2 atropelamentos que aconteceram muito próximos. Eu não sei, Guilherme, olhando aqui pela imagem, a gente vê que do lado de lá está aberto o sinal, mas eu não sei se o sinal para o pedestre é o mesmo. Eu acho que aquela passada ali, ela não é a mesma sinaleira. Ela tem 2 etapas. A primeira de ser questionado para também. O trânsito no lado esquerdo da via. Mas olha ali, ó, o branco passou. Não, foi logo depois. Vamos ver quanto tempo que o carro branco passou passou o caminhão. O atropelamento. O caminhão passou com o sinal aberto. Estava aberto o sinal. O sinal estava verde. Mas é isso que eu digo. As pessoas de mais idade também com mais dificuldade, né, de compreensão, enfim. A população idosa tem, por todos os recursos que se tem, né, a idade ela tem avançado bastante.
Então, o número de idosos circulando é bastante grande, sim. Pessoas que têm que se virar, que têm que sair, que têm que fazer as suas coisas. Por isso que aumenta, né, a responsabilidade do motorista. O sinal estava aberto, provavelmente o motorista estava dentro da velocidade, porque a gente vê que não estava em alta velocidade, mas, né, não conseguiu. E eu acho que ele não freia, né? Acho que ele não freia a tempo. Não, eu acho que ele vem no fluxo, né? A cerca exatamente. de 30 km por hora ali, que é o limite, possivelmente. E outra coisa, o sol vem de frente aí, ó. Que a gente vê que pode ter atrapalhado ele também. Esse é um aspecto interessante, André, que você levantou, porque a gente percebe que a sombra está atrás da lotação. Exatamente. Então, o sol de frente, ele castiga o motorista. Muito bem, vamos mudar de assunto. Agora vamos falar da Assembleia Legislativa, que começa a votar hoje à tarde um pacote de 9 projetos do governo que prevê, entre outras medidas, a reestruturação das carreiras e a mudança das regras de aposentadoria dos servidores. Um dos principais projetos altera o plano de carreira do magistério. Professores e trabalhadores de outras categorias estão, então, acampados em frente à Assembleia neste momento, não é mesmo, Guilherme? Exatamente, André. Essa votação lá na Assembleia, ela foi possível depois do Parlamento terem conseguido, então, aprovar o requerimento de convocação extraordinária dos deputados em meio ao recesso parlamentar lá da Assembleia. Essa convocação extraordinária, então, foi feita para as seguintes sessões: tarde e noite de terça-feira e manhã, tarde e noite de quarta, quinta e sexta-feira. Ou seja, nós temos a semana inteira ainda com votação prevista para que todos os itens desse pacote, todos os projetos desse pacote possam ser apreciados pelos deputados estaduais. As bancadas de oposição, como PT, PSOL e PDT, são contrárias à aprovação das medidas. Os deputados, inclusive, se manifestaram ontem contrários a essa votação, aliás, a todo esse pacote, a todo esse conjunto de medidas. Entre os projetos, André, que estão propostos, então, pelo governador Eduardo Leite, estão o que altera a aposentadoria especial para policiais civis, o que cria o regime de previdência especial e o plano de carreira para policiais militares, altera também essa condição, né, dos servidores militares aqui do Rio Grande do Sul. Outro é o que altera o estatuto e o regime jurídico de servidores estaduais. O outro altera o plano de carreira do magistério e tem uma série de servidores que são contrários a essa mudança, a todo esse conjunto de projetos, como a UGIRM, que é o Sindicato dos Policiais Civis, e o CEPERS, que é o Sindicato dos Professores. Ontem eles realizaram uma caminhada do centro do Tribunal de Justiça até a Praça da Matriz. Professores permaneceram acampados lá na Assembleia. Essa imagem nós estamos vendo agora dessa manhã, onde os professores estão no local, junto com outros servidores, protestando contra a aprovação dessas medidas. Há outras propostas ainda nesse pacote, André, que permitem que o governo possa alienar, vender ou permutar imóveis e fazer com isso caixa ou trocar, por exemplo, por presídios, facilitar essa negociação. Esse trâmite hoje ainda ele é muito amarrado na legislação. Né? Vai longe, André, vai longe, porque madrugada a gente tem... dentro até já se fala, né? A primeira sessão de hoje ela está prevista para começar às 2h da tarde. A segunda convocação às 6 da noite, ou da tarde ainda, né? 6 horas ainda é de tarde. Então, a gente tem uma previsão de que vá noite adentro. E amanhã os deputados vão ter que levantar cedo. Vão ter que estar na Assembleia pelo menos às 9 horas da manhã. Será? Já para a primeira sessão. Será que não vão adiar, como vai até muito tarde? Assim, olha, excepcionalmente, hoje vamos começar tarde. Aprovando ou não aprovando, André, essas medidas têm que serem votadas. Tem que ser. Tem que ser. É isso. Muito bem, daqui a pouco a gente volta a conversar. Esse é o Guilherme Roquette com os detalhes dessa movimentação toda em cima dessa alteração dos projetos aí em discussão na Assembleia Legislativa. Imecap Hair, o líder de mercado contra a queda de cabelos, apresenta o novo Imecap Hair Max. O novo Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva. Possui colágeno hidrolisado e aminoácidos que agem na produção da queratina, que dá força e resistência aos cabelos fracos e quebradiços. Veja o recado da Sofia Abraão. Depois que eu comecei a usar o novo Imecap Hair Max, os meus cabelos ficaram o máximo. Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos fracos ou quebradiços a parar de cair e crescerem com muito mais força. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. E se você prefere tratar a queda de cabelo com shampoo e loção, você precisa de Imecap Hair Queda Intensa. Imecap Hair tem todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, olha, não aceite outro, né?
Procure o líder de mercado, exija Imecap Hair. Muito bem, a hora certinha, 12:17 agora, meio-dia, não, 14, eu já estou, 12:17, já estou adiantado. É que eu estou querendo muito conversar com o senhor, porque os vereadores da capital, eles começam a votar, quinta-feira, o projeto da prefeitura que tem como objetivo reduzir a tarifa dos ônibus para menos de R$2 até o ano de 2021. A notícia, ela é ótima, né? Imagina, R$2. Menos até de R$2 pode chegar. Para isso, medidas bastante polêmicas estão sendo discutidas. Entre elas, a taxação de aplicativos de transporte, a troca do Vale Transporte pelo Passe Livre, mediante o pagamento de uma taxa de mobilidade pelo empregador à prefeitura e um pedágio para entrar em Porto Alegre, além de propostas já conhecidas como a redução gradual de cobradores. Para falar mais sobre esta iniciativa, eu recebo aqui no estúdio o secretário extraordinário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Mata Tortoriello. Seja bem-vindo ao SBT Rio Grande. Muito bom estar aqui com vocês, com o senhor, com você, podendo discutir estas questões que a gente até botou didaticamente aqui, secretário. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, André. Obrigado pela oportunidade e boa tarde aos telespectadores do SBT. Os nossos telespectadores estão dando muitas opiniões, está todo mundo, as opiniões que recebemos, está sendo muito polêmico, secretário. Mas aqui, só para a gente ter uma ideia. Então, as propostas são fim da taxa de gestão da Câmara de Compensação Tarifária, que é uma taxa que é paga a IPTC, não é verdade? Exato, isso são 3% de taxa, isso reduz a tarifa em 15 centavos de imediato. A tarifa de uso do sistema viário para aplicativos, isso vale para aplicativos de Porto Alegre, região metropolitana, qualquer lugar do Brasil? Todos os aplicativos que utilizam o sistema viário da cidade, que foi construído com o dinheiro do imposto do porto-alegrense, que foi construído pela sociedade de Porto Alegre, eles vão pagar pela utilização desse sistema viário. Isso já é feito em São Paulo, isso já é feito em diversas outras cidades, como Curitiba. Porque o aplicativo, né, ali do transporte, seja Uber, seja 99, tem ali a quilometragem rodada pelo passageiro. Então é em cima dessa quilometragem que vai ser descontado um percentual de quanto? São 28 centavos por quilômetro rodado. 28 centavos. 28 centavos. E fazendo as estimativas com os dados que nós temos, são apurações de estimativas da prefeitura, não são dados oficiais dos aplicativos ainda, nós conseguimos reduzir a tarifa em 70 centavos a valor de hoje. Então estamos falando da tarifa de R$ 4,70. Se isso já estivesse sendo cobrado, a gente poderia baixar a tarifa hoje para R$ 4,00. Tá, mas aí o senhor falou 28 centavos por quilômetro. Por quilômetro. Então, andando 10 quilômetros, já dá R$ 2,80. 2,80. Então, isso só a taxa essa para a prefeitura, quer dizer, é um valor que vai impactar no preço do aplicativo, isso não há dúvida. Bom, terceira proposta, tarifa de congestionamento urbano, secretário. Eu rio porque eu estou nervoso, porque é o seguinte, qualquer placa registrada em qualquer placa de carro fora de Porto Alegre, ao cruzar a capital por qualquer rua, qualquer avenida, vai ter que pagar uma taxa de R$ 4,00. É uma tarifa... É 4 e quanto? R$ 4,70, que é o que corresponde a uma tarifa de ônibus hoje. Certo. Ok. Porque esse é um veículo que traz, ele não é emplacado no município de Porto Alegre, ele traz para a cidade mais congestionamento, enfim, é uma restrição de uso do automóvel através da tarifação, que é um modelo já usado em diversos países do mundo, onde... Quem cobra isso, essa taxa? Além de Roma, sabemos, mas aí é para a região central da cidade, né? Existem diversos modelos, por exemplo, Londres cobra para uma região central. Nova York, ali na região do Central Park. Do Central Park, né? E usando o exemplo, já me perguntaram assim, mas isso não é muito socialista? Nós somos um país que está caminhando para o liberalismo, a liberdade econômica. Nova York é a meca do liberalismo, do capitalismo. Então, lá também, tem esse tipo de cobrança para que os veículos acessem. Isso é uma forma de restringir... Mas Porto Alegre seria a cidade? A cidade inteira. Como é que isso seria cobrado? Uma câmera de segurança faz o registro? Nós já temos os nossos... verificadores de velocidade, nosso sistema de fiscalização. Certo. Através dele a gente consegue ler as placas e aí você vê no sistema se tem crédito ou não tem. Enfim, à medida que esse assunto, esse debate for avançando, a gente consegue explicar as formas de cobrança que vamos implantar. Bom, a quarta proposta, redução gradual de cobradores. Isso é só para deixar bem claro, né? Não há intenção de demissão de cobradores. Isso, não há uma demissão de cobrador. Essa redução gradual proposta pelo governo garante o emprego dessas pessoas até que elas se aposentem, peçam demissão,
motivo de falecimento, caso venham a falecer, Sim. Ou sejam demitidas por justa causa, que aí não tem nada a ver com essa medida. O que esse projeto de lei propõe é a não reposição dessas pessoas, Certo. caso elas venham sair do trabalho. E oferecem cursos, inclusive. Sim, nós estamos com uma programação, os cursos vão ser lançados por agora, para requalificação, para assistente administrativo, abastecedor, borracheiro, fiscal de linha. Como ali é servidor da prefeitura. Não, como servidor das empresas, como funcionário das empresas. Sim, perdão, das empresas. Das claro, empresas correto. de ônibus. Sim, sim. Eles mudam de atividade Sim. dentro do próprio sistema. Certo. E essa redução, ela vai aumentando, né? Redução de funcionários são o maior número de dias. Sábado, domingo? Sábado, domingo. E após as 22 horas até as 5 horas da manhã, onde a gente já tem uma demanda muito baixa. Às vezes tem veículo que está trafegando com 2 passageiros. Um ônibus de 80 lugares. Certo. Como é que tem sido a negociação com esses cobradores? A gente teve a manifestação deles há pouco tempo aqui no centro de Porto Alegre, paralisação. Vocês têm mantido esse diálogo com alguns eles? integrantes com as próprias empresas também? Com alguns integrantes do sindicato, a gente já teve bastante discussão. Eu acho que esse assunto está bem esclarecido, né? Existia uma dúvida anteriormente por parte da população se geraríamos desemprego, como foi uma alegação do próprio sindicato. Nós conseguimos mostrar ao longo do tempo que não haverá essa demissão. E com relação ao auxílio às pessoas com deficiência, como é que fica? O próprio motorista O próprio faz motorista pode operar o sistema, já acontece em várias cidades do Brasil onde esse modelo foi adotado. Chegamos à quinta e última proposta, taxa de mobilidade urbana. O que é isso? Isso é o seguinte, baseado no modelo francês, onde existe um subsídio para o transporte coletivo, para cada empregado registrado com carteira assinada, será cobrada uma taxa. Essa taxa varia de acordo com esses outros projetos de lei que estão sendo apresentados. Então, se nenhum desses aqui for aprovado, essa taxa aqui será de R$ 115 aproximadamente, considerando valores de hoje. Que é para registro, para emplacamento aqui em Porto Alegre. Não. Aqui é a taxa do empregado. Cada empregado registrado com carteira assinada, o empregador pagaria R$ 115. Para esse mesmo empregado, vamos considerar uma pessoa que ganha um salário mínimo de R$ 1.000, praticamente, para esse mesmo empregado, hoje ele paga cerca de R$ 240 de vale transporte. Tá certo. Ok? Então ele baixaria para 115. Se todos forem aprovados, essa taxa seria de R$ 85. Aproximadamente 1/3 do que é pago hoje. Tudo isso sendo aprovado, o valor da passagem em Porto Alegre pode ficar abaixo de R$ 2 a partir de 2021. Essa é a proposta. Essa é a proposta. Certo. Isso, sempre lembrando que são valores de hoje, não tem como garantir o preço do diesel para 2021. Secretário Rodrigo Mata Tortoriello, no Facebook ali, se até puder, tiver acesso, tem várias opiniões, discussão, críticas desse projeto. Seria interessante, né, a Prefeitura, a própria Secretaria de Mobilidade poder acompanhar, porque muitas pessoas estão participando. E eu acho que a gente foi bastante didático e esclarecedor. A partir de agora, vamos acompanhar aí as discussões em cima dessa proposta aí de redução do preço das passagens de ônibus. Obrigado, André. Estamos à disposição da comunidade, da população de Porto Alegre para esclarecer as dúvidas. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde. Você pode ficar aqui comigo, por favor. 12h, 22 minutos, 27 graus é a temperatura. Vamos ver agora as atrações do Paradouro Mais Verão SBT lá em São Lourenço do Sul. O repórter Eduardo Silva conta pra gente, né, quais são essas atrações. O pessoal da terceira idade faz bonito e entra no clima das aulas de dança. A gente não é mais jovem, então ela passa energia boa pra gente. E isso é importante para nós. É um exercício físico que a gente faz. Uma aula de dança assim, para todas as idades, desde criança até a terceira idade. E é sempre muito animado, uma energia muito boa. O Paradouro Mais Verão SBT é ponto de encontro certo na Praia das Nereidas. Desde a abertura na temporada, milhares de pessoas já passaram por aqui. Para os pequenos, aqui tem espaço para deixar a vida mais colorida. Já dancei lá, já pintei, já brinquei. A gente vem, traz aquelas crianças para a praia e tem um espaço como esse aqui que é bem legal, né? Bem seguro, que proporciona às crianças o lazer, né? Se a ideia é relaxar o corpo e liberar a imaginação, o SESI também dispõe de espaço de leitura, com empréstimo de livros para os turistas. A gente tem de tudo um pouco, tem vários voltados para as crianças, tem romântico,
tem suspense, tem quadrinhos. De terça a domingo, o espaço é aberto ao público. Aos sábados, a dança é no ritmo de zumba e a aula de ritmos às quartas e domingos. E para começar bem a semana, apresentações de músicos também são atração garantida no Paradouro Mais Verão SBT. E você vai ver ainda hoje enterrados os corpos de 3 pessoas da mesma família mortas a tiros numa briga de trânsito na zona sul da capital. O assassino está foragido, mas o carro dele foi encontrado ontem à tarde. É rapidinho, eu já estou de volta. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande. Protestos e homenagens no enterro da família morta a tiros numa discussão de trânsito nesse domingo na zona sul da capital. Eles foram enterrados às 11 da manhã no cemitério Jardim da Paz aqui em Porto Alegre. Jonathan Bittencourt Vidalete, de 24 anos, pelas informações que se tem, é o autor do crime e teve a prisão temporária decretada e ele está foragido. Na tela os detalhes. Protesto e, ao mesmo tempo, homenagem, em forma de carreata. Acho que é uma forma de chamar atenção, né, sobre a segurança. É o único jeito, porque do jeito que está a nossa situação, a segurança, hoje morre um, amanhã morre outro. Foram 13 quilômetros de carreata, passando por ruas e avenidas, e o destino final foi o cemitério, onde seria o sepultamento das 3 vítimas fatais. Uma multidão estava presente, inclusive o caçula da família, de 8 anos, que escapou de ser assassinado junto com a namorada de Gabriel. Eu sei que ele está em estado de choque. Eu ainda não consigo entender porque era uma família feliz. A polícia ainda não sabe o paradeiro de Jonathan Bittencourt Vidalete, de 24 anos, que seria o autor dos crimes. Ele teve a prisão temporária expedida. Na casa e no comércio da família foram apreendidas armas. O veículo dele foi encontrado a 2 quilômetros do local do crime. Os disparos, e aí que está essa possibilidade de que ele já tenha tido algum tipo de contato com manuseio de armas, esses disparos foram efetuados em regiões altamente letais, ou seja, no pescoço e na cabeça. Muito bem, agora 12h30. Deixa eu mandar um abraço pro seu Jorge, né, Carla? O seu Jorge fumava 30 cigarros por dia. Isso dá o quê? Uma carteira e meia, quase 2. E com o fumo zero, ele parou de fumar porque pegou nojo, pegou aversão, repulsa do cigarro. Ele não suporta mais nem o cheiro. E olha, gente, é exatamente esse o efeito do fumo zero, o efeito que ele faz nas pessoas. Você para de fumar, né, de forma segura e natural, Carla. Exatamente, né, André? Como está? Tudo bem. E é bem assim mesmo. Inclusive, nós recebemos uma ligação, André, do senhor José, que é de Alvorada, e olha só o que ele disse. Ele disse que a campanha que nós fazemos aqui do Fumo Zero é maravilhosa, porque ele, aos 41 anos, ele teve um AVC. Imagina. Por causa do cigarro. E é triste, gente, o que o cigarro faz com a saúde das pessoas, né? Então, se você fuma e está nos vendo agora, pare enquanto dá tempo, antes de você descobrir um câncer, de você ter um AVC. E o Fumo Zero, gente, ele tem 10 anos de tradição aqui no Brasil, fórmula importada, garantia blindada. E agora, André, a gente vai fazer o seguinte, quem ligar no 0800 601 6105, os 100 primeiros a ligarem, vão ganhar 50% de desconto. Não dá pra perder. Metade do preço agora. O frete é grátis, mas tem que ligar já 100 ligações premiadas no 0800 601 6105, André. Não perde tempo e corre lá. Obrigado, até amanhã, Carla. Bom, gente, olha só. Hoje tem muita ação no Cine Espetacular com o filme Vale Tudo. Você gosta de brigar? Sean, jovem do interior, tenta a vida como camelô nas ruas de Nova York. Sua sorte dá uma guinada quando o golpista Harvey Border percebe seu talento natural para a luta. Harvey o recebe em sua casa e se torna o seu empresário, apresentando a ele o universo rico, sem regras, violento e corrupto das lutas de rua. De um dia para o outro, Sean se torna um astro invencível e cobiçado. Claro que você não pode perder. Vale Tudo hoje, 11h15 da noite, no Cine Espetacular.
30 mil. Meio-dia e 32, vamos até a redação. O Guilherme Roquete, como é que está a manifestação no centro de Porto Alegre, em frente à Assembleia Legislativa, Guilherme? Pois é, André. Votação hoje, né, de projetos importantes aí. Exatamente, André. Então, a previsão é que a sessão comece a partir das 2 horas da tarde. Desde ontem, os servidores estaduais já se concentram em frente à Assembleia Legislativa. Vemos ali um colete da ABANF, que é a Associação de Policiais Militares, uma delas, né? Porque a outra de oficiais. Também tem CEPERS, Polícia Civil, todos os servidores que serão impactados por esses projetos que estão no pacote do governador Eduardo Leite. A argumentação do governador Eduardo Leite é que ele precisa justamente organizar a casa, reorganizar as finanças do Estado. A oposição é contra uma série de medidas, por exemplo, a mudança nas aposentadorias. E tudo isso, então, em votação hoje de tarde, quarta, quinta e sexta-feira ainda teremos de votações. Muito bem, obrigado, Guilherme. Olha só, você está de férias, os filhos estão em férias escolares, pois o Maiquinho foi conferir uma opção muito bacana para a criançada aproveitar e ainda se refrescar nesse calorão. Aliás, está um calorão lá fora, quase 30 graus. E aí, Maiquinho, aproveitando o calor, o que está aprontando por aí? Bom dia, boa tarde. Boa tarde, André, que maravilha. O SBT está cada vez me proporcionando coisas melhores. Olha onde é que eu tô aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui no shopping Iguatemi, André. Mas que maravilha, eu tô só posicionado com a minha bolinha de braço aqui. Tô vendo. Olha que loucura, Iguatemi inaugurou dia 17 de janeiro. Aqui o Aquaplay, que é um parque refrescante pra gurizada se divertir, se refrescar, brincar. Tem um espaçozinho de areia pra jogar uma bolinha, tem lugar pra guardar os seus materiais quando chegar, a sua mochila. E, claro, obviamente, que tem piscina. Olha que maravilha. Ô, Maiquinho, cara, eu tô muito bem. E, claro, tem que vir o quê? Oi? Na minha época, isso a gente chamava de asinho. Isso a gente chamava de asinho, que tu tá usando nos braços aí. Inclusive, André, eu tô precisando de um acompanhante, porque tem que vir acompanhado dos pais, né, velho? Então sim. tu pode vir, que meu pai tá trabalhando hoje. Olha aqui que maravilha, cara. Tem um escorregador gigantão aqui. E, claro, tem aqui uma mãe que a gente tava conversando. Patrícia, vem cá, Patrícia, tudo bem? Tudo bom? Tudo certo? Tudo ótimo. Me diz uma coisa, o que tá achando desse baita parque que o Shopping Iguatemi fez aqui pra galera? Surpresa, eu não imaginava. Eu vim pra fazer uma outra coisa no shopping. Quando eu vi, tava aqui com as gurias já. Que maravilha. Eu vou agora... Posso ir no... Não pode? Ah, é só criança. Mas beleza, André, vou ficar por aqui, curtindo o sol. Tamanho ele tem, é incrível. O Maiquinho é pequenininho. Ele com as asinhas dele cor-de-rosa, é uma figura. Meio-dia, 34 minutos. Olha só, a gente tá indo embora, mas a Débora de Oliveira tá chegando porque tem mais um reforço no Grêmio, né? E o pessoal tá dizendo aí, mais um reforço da terceira idade. Como assim, hein, Débora? Beijo. Beijo, André. Daqui a pouquinho tem gente em casa que já tinha aposentado as chuteiras que vai achar que tem chance com o Renato, né?